Olá! Hoje a gente vai falar do sistema BO. Mas antes da gente falar de sistema BO, é necessário que a gente faça uma relação entre o sistema BO e o nosso sistema imunológico. Agora, por que dessa necessidade? Vamos lá. A gente vai ter que nas nossas células, nós vamos apresentar na sua estrutura externa à membrana uma coisinha chamada glicocálice. Esse glicocálice ele vai ser importante porque é ele que vai garantir justamente a organização das nossas células. Porque se a gente parar para pensar, nós vamos ter que o nosso organismo ele é constituído por inúmeras células de tipos diferentes. Como é que essas células vão se reconhecer para formar os tecidos? Como que os tecidos vão se reconhecer para formar os órgãos? E dessa forma a gente conseguir ter os nossos sistemas. Bem, quem vai garantir esse reconhecimento é justamente o glicocálice. Cada célula vai apresentar uma composição dentre as suas glicoproteínas e glicolipídios diferenciada, o que permite que essas células se reconheçam e dessa forma se organizem. Isso é o que garante nos organismos multicelulares essa estrutura tecidual. E o sistema imunológico, ele entra onde nisso aí? É porque vai ser justamente a partir desse reconhecimento dos glicocálices que nós vamos conseguir montar um sistema de defesa. Então funciona mais ou menos assim. Eu reconheço tudo aquilo que faz parte do meu organismo e dessa forma eu vou conseguir reconhecer aquilo que não faz parte. Por isso, quando nós nascemos, o nosso sistema imunológico ele ainda não está totalmente formado. Aliás, ele vai iniciar o seu processo de formação. Porque quando nós estamos no interior do útero materno, nós não podemos reconhecer as células da nossa mãe como sendo células estranhas ao nosso corpo. E vice-versa. Porque isso iria induzir uma reação do sistema imune, fazendo com que houvesse a produção de estruturas, que são os anticorpos, para combater essas células. Porque é justamente assim que o nosso sistema imunológico funciona. Eu reconheço tudo aquilo que faz parte do meu corpo. Essas estruturas que são reconhecidas, eu vou denominar como sendo os meus antígenos. E tudo aquilo que eu não reconheço, ou seja, os antígenos que para o meu corpo são estranhos, eles desencadeiam uma reação que faz com que esse meu sistema imunológico produza os chamados anticorpos, que são imunoglobulinas de ação específica. E o sangue? O que é que o nosso sangue, o que é que o nosso sistema BO tem a ver com isso? O que vai acontecer é que no nosso tecido sanguíneo nós vamos ter um tipo de célula específica que são os nossos eritrócitos, ou os glóbulos vermelhos. Essas células, elas também vão possuir um glicocálice, ou como no caso do tipo sanguíneo O, não possui. Nesse glicocálice nós vamos poder encontrar diferentes tipos de proteínas, que especificamente falando em relação ao sangue, essas proteínas são chamadas de aglutinogênios. Para o nosso sangue existem dois tipos de aglutinogênios, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. A produção desse aglutinogênio vai ser determinada geneticamente. Então, no caso, eu posso produzir um tipo ou outro, posso também produzir ambos ou posso não produzir nenhum. Isso quem vai definir vai ser justamente a minha herança genética. A partir do tipo de aglutinogênio que eu irei produzir, das suas combinações ou da sua ausência, eu vou ter uma resposta do meu sistema imunológico. Funciona mais ou menos assim. Se eu tenho aglutinogênio A, quer dizer que o meu corpo ele reconhece esse aglutinogênio. Agora, se eu não tenho esse aglutinogênio, isso quer dizer que eu não vou reconhecê-lo. A partir daí, isso vai desencadear uma resposta imunológica, fazendo com que o meu corpo produza um anticorpo. Esse anticorpo ele vai receber um nome específico quando eu me referir ao meu sistema imunológico, que são as aglutininas. Então, se eu não reconheço o aglutinogênio A, obviamente eu vou produzir a aglutinina anti-A, porque o meu corpo ele vai interpretar a existência daquela proteína na minha corrente sanguínea como um parasita e vai reagir como tal, produzindo um anticorpo específico contra ele. Por isso que é importante nós entendermos essa relação entre sistema BO e sistema imunológico. A gente vai ver agora como ocorre a determinação da produção desses aglutinogênios no sangue. Quais são os genes que vão ser responsáveis por determinar a produção de cada uma desses aglutinogênios.
A determinação do tipo sanguíneo na espécie humana é um caso de polialelia. E o que é que isso quer dizer? Significa justamente que para a mesma característica eu vou ter uma variação maior de alelos daquele gene. Como assim? Nós estamos acostumados a ter uma única variação. Normalmente nós temos o alelo dominante e a sua variação recessiva. No caso do sistema BO, nós temos 3 alelos: o alelo A, o alelo B e o alelozinho. O alelo A vai ser justamente aquele que vai determinar a produção do aglutinogênio A, enquanto que o alelo B, ele determina a produção do aglutinogênio B. No caso do alelozinho, ele não vai estar associado à produção de nenhum dos aglutinogênios existentes na nossa espécie. Um detalhe que a gente não pode esquecer é que o alelo A, juntamente com o alelo B, estabelece uma relação de codominância. E isso significa necessariamente o quê? Que quando eu tenho no mesmo genótipo o alelo A e o alelo B, eu vou produzir ambos os aglutinogênios. Então, se eu sou IA e B, quer dizer que no meu sangue eu tenho a proteína A e eu vou ter também a proteína B. Esses 2 alelos, em relação ao izinho, estabelecem uma relação de dominância completa, tá? E isso na prática significa o quê? Que quando eu tenho um indivíduo heterozigoto, tipo IA, izinho, a característica manifestada vai ser justamente do alelo IA. Se eu tiver um heterozigoto IB, izinho, a característica que eu vou manifestar vai ser do alelo IB, ok? A única forma de eu ter a manifestação do alelozinho é quando ele estiver em homozigose, ou seja, ele vai estar acompanhado de outro igual a ele, o izinho. E esse vai ser justamente o genótipo do nosso tipo sanguíneo O, ok? A combinação desses alelos vai definir o nosso tipo sanguíneo sendo do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. A definição do nosso sangue vai depender justamente da presença ou ausência das proteínas que vão formar o nosso glicocálice. A partir daí, eu vou esperar de cada indivíduo uma resposta do sistema imunológico, que vai se dar pela produção das aglutininas anti-A ou anti-B. Ou no caso do tipo O, ele vai ter ambas as aglutininas. E no caso do tipo AB, por ter ambas as aglutininas, ele não produz... por ter ambos os aglutinogênios, ele não vai produzir nenhuma das aglutininas, ok? É importante que a gente entenda como funciona a resposta imunológica de acordo com a produção dos aglutinogênios para a gente saber de quem nós podemos receber sangue ou não. Para termos um esquema de doação sanguínea com segurança, nós precisamos identificar quais são os aglutinogênios presentes no sangue do doador e quais são as aglutininas produzidas pelo sangue do receptor. Então, no caso, para garantir uma segurança e evitarmos a incompatibilidade e a sensibilização do sistema imunológico, a gente precisa observar esse esquema de doação, no qual o O, devido à ausência de aglutinogênio, ele torna-se um doador universal. Já que ele não possui nenhum tipo de aglutinogênio, ele não estimula, ele não sensibiliza o sistema imunológico do receptor a produzir nenhum tipo de aglutinina. O tipo sanguíneo A, ele vai ser doador para o tipo sanguíneo AB, pois ambos apresentam aglutinogênio A, então não há reação de sensibilização. Assim como vai acontecer também com o tipo sanguíneo B, que também pode ser doador para o AB. O tipo sanguíneo AB, devido à presença de ambos os tipos de aglutinogênio, ele não sofre nenhum tipo de sensibilização. Ele não vai ter a resposta imunológica e não vai produzir nenhum tipo de aglutinina. Dessa forma, ele é considerado receptor universal. Vale lembrar que eu estou considerando esse esquema de doação apenas para o sistema BO. Eu estou desconsiderando o fator RH, ok?
Quando nós temos os tipos sanguíneos do pai e da mãe, é possível conseguir deduzir quais são os tipos sanguíneos esperados para os filhos. Como no exemplo ao lado, nós temos justamente que o pai é do tipo sanguíneo A mãe é do tipo sanguíneo B. Estamos considerando que ambos são heterozigotos, ou seja, o pai ele vai ser IAizinho, enquanto que a mãe vai ser IBizinho. Na formação dos gametas, nós vamos ter a segregação desses alelos e a sua recombinação na formação do zigoto. Então, nós utilizamos o quadro de Punney, assim como está ilustrado ao lado, para presumirmos quais são as possíveis combinações para esses alelos. Dessa forma, a gente consegue observar que, a partir desse casal, nós podemos esperar filhos com tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo AB e o tipo sanguíneo O. Ou seja, nesse cruzamento aí, nós poderíamos ter qualquer tipo sanguíneo para a criança. Mas é interessante lembrar o seguinte, esse tipo de teste, ele permite que nós consigamos deduzir os tipos sanguíneos para os filhos ou a partir do filho, identificar quais são os tipos sanguíneos possíveis para os pais. Mas você não consegue afirmar categoricamente se é possível ou não paternidade ou maternidade, certo? A única coisa que nós conseguimos fazer a partir dessa análise é o descarte de maternidade ou descarte de paternidade, tá ok? Bem, essa foi a nossa videoaula sobre o sistema BO. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora tentem exercitar um pouquinho a partir da nossa lista de exercícios. A gente tira qualquer dúvida no nosso chat. Até mais!